atualmente morando ali em Valinhos, Ministério Resgate. Comigo estão meus filhos, Michael, Cristiane, Stephanie, meus filhos espirituais, Eli e Aline, as crianças, né? Crianças, adolescentes, né? Que são, assim, meu braço direito ali, são uma bênção na minha vida, essa família, homem e mulher de Deus. O Henrique, com 13 anos, né, Henrique? 14, já ministra a palavra, menino muito claro, totalmente por Deus. Isabela, no louvor, toca e canta na igreja, ministra para ele, pessoas ali, família de Deus. Glória a Deus, louva a Deus por eles aqui nesta manhã. Louva a Deus pela vida do pastor Maicon Santiago, que olha, eu estou me sentindo assim, como Paulo, quando escrevi as cartas a Timóteo, né? Meu filho, Timóteo novinho e Paulo, já colocando Timóteo ali no ministério, sendo uma bênção. Assim são vocês, e com certeza Deus vai prosperar muito, muito, muito mais. Beijo, querido, feliz de te ver aqui. Eu mesmo também te amo. Que bênção, glória a Deus, bastante jovem. Deus seja louvado nesta manhã. Eu vou procurar não olhar para o relógio, né? Porque senão fica meio complicado, mas prometo não estender muito e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus conceder nesta manhã. Louva a Deus por estar aqui. Me sentindo assim na África. Muito bom. Estou passando atabaque aqui. E quando eu estava lá, não aguentei. Entrei no meio dos músicos e fui no meio do atabaque. E bati atabaque junto com eles. Muito bom. Um dia eu venho para a gente mostrar aí no telão tudo que Deus fez ali. A gente vai para ver como que Deus é louvado naquele lugar. Às 6 horas assim de culto. Banheiro. A galeria, as crianças ficavam na galeria e eu ficava olhando para aquele monte de crianças. Eu não entendia como é que as crianças ficavam sentadinhas 6 horas de culto, sem dar trabalho para os diáconos, sem banheiro, sem água. Meu Deus, lição de vida para a gente. Viu? Lição de vida. E eu me segurando aqui também para sair do banheiro. Né? Deixa eu entrar no manto deles aqui. Se eles soltarem, eu não vou conseguir também. Foi, exatamente. A Stephanie está me lembrando que não vou entrar nos detalhes, porque o testemunho é muito longo, mas nós íamos no mês de fevereiro, com a passagem comprada e tudo, chegou no mês de dezembro. Nós fomos ministrar na igreja Resgate Americana, que saímos um tombinho menor que este, e eu quebrei o meu pé em 3 lugares, sem explicação nenhuma. Resumindo, fomos para médico e a médica aí falou: não vou te liberar para a viagem. Eu chorava, desesperada igual criança, e fui liberando a palavra que eu iria e que Jesus curaria o meu pé. Fui liberando a palavra, profetizando, fui com o pé quebrado e tudo. Cheguei lá, tirei o gesso, coloquei aquela bota, esqueci o nome da bota, né? Da bota ortopédica, e fiz um propósito que eu não iria andar com uma bota lá, porque não tinha condições de andar com uma bota naquele lugar. E andamos 60 dias, 2 meses, que ficamos ali, não coloquei a bota uma vez. Glória de Deus. Aleluia. É aquilo que o pastor Maicon falou: não pode deixar o diabo determinar aquilo que tem que ser feito. Quem manda a nossa vida é o Senhor. Que negócio é esse? É isso. Quando estávamos no mundo, nós não mudamos, que era das trevas, ele fazia o que queria, de dar sapato. Agora não. Ele manda a nossa vida para o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia. Livro de Atos. Comentei com a Stephanie, meu Deus, como é gostoso vir na direção do Espírito Santo. As queridas que nos antecederam já falaram algumas coisas que o Espírito Santo colocou em meu coração para ser falado sobre intimidade. Se eu fosse trazer um título para essa mensagem hoje, eu diria: como viver o melhor de Deus. Vamos ficar em pé? Atos capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus.
maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, traga a saudação do meu apóstolo, Irã Pimentel, nome de Deus, na minha vida, bênção de Deus. Glória a Deus pela vida dele. Estamos aqui debaixo da bênção dele, viu? Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quadro paterno de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas na igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, te bendizemos pela tua palavra. Senhor, já te adoramos com os louvores, com o nosso corpo, com as nossas danças. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, porque a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra traz cura. Fala conosco nesta manhã. Senhor, que o meu ego, e tu cresça neste lugar, que a tua glória, que a tua presença, que a tua unção permaneça aqui, Senhor. E que a tua palavra venha cair em boa terra. E quando cair em boa terra, venha produzir frutos de arrependimento para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Podemos sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vivemos dias que não tem sido fácil, porque cremos pelos acontecimentos que são os últimos dias na face da terra. Mas naqueles dias também não era diferente. A igreja estava nascendo. E por conta disso, levanta um homem totalmente endemoniado, usado pelo diabo para perseguir os cristãos. Ele mata Tiago, irmão de João. Tiago andava junto com Pedro. E por causa disso, por causa da unidade entre eles, porque não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. E eles caminhando junto, Herodes manda então prender a Pedro na prisão. Eu creio que ele pensou assim no coração dele: já matei a Tiago, já mandei regular a espada, vou jogar Pedro lá na masmorra, porque era a prisão úmida, cheia de ratos, toda embolorada. Ele vai ficar preso lá, ele vai acabar morrendo de fome, abandonado lá. Mas ele não sabia quem era Pedro. Aliás, o Pedro que ele tinha ouvido falar era aquele Pedro que ainda estava quando andava lá com Jesus, todo carangudo, carnal, querendo fazer as coisas na força do seu braço, que pensava que era convertido, mas ele era convencido. E Jesus ainda tentou falar para ele: Pedro, quando tu te converteres, Senhor, eu sou convertido. Não, Pedro, você ainda vai me negar. Eu, Senhor, te negar? Que é isso, Senhor? Eu contigo e não abro. Eu vou partir. Jesus vinha. Partilha do homem é Pedro. Pedro já conhece seu interior. Você vai me negar. Eu não, Senhor. Olha eu na frente de Pedro. Olha eu, o homem carnal, que não conhece o sobrenatural, que não tem a intimidade do Pai. Aleluia. E nós sabemos a história. Nós sabemos que Pedro negou a Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, gente, Jesus amava Pedro. Mesmo Pedro tendo negado a Jesus, olha como que Jesus é totalmente diferente do nosso coração. Sabe o que Jesus faz? Manda avisar a Pedro que eu ressuscitei. Fala para Pedro, porque eu creio que Satanás estava acusando a Pedro. Olha aí, ó. Falou que não ia negar, negou, andava com medo, daqui a pouco se esconde. Que cristão que é você? Jesus sabia o que estava no coração de Pedro e mandou avisá-lo: fala para Pedro que eu ressuscitei. Eu estou vivo. Aleluia. E nós temos
relacionamento com Deus. E este homem aqui, cheio do Espírito Santo, vai parar numa masmorra, numa prisão. Fora preso, algemado, lá no fundo, lá na masmorra, cheio de ratos, abandonado, sozinho. Sabe, queridos, às vezes acontece que quando a gente vem para Jesus, a gente acha que não vamos mais passar por problemas, que não vai acontecer nada de ruim conosco. Sabe por quê? Porque está se pregando um evangelho mentiroso e barato. Aí fora, vem para Jesus, dá o seu tudo, você vai ficar bem, você vai ter prosperidade, você vai ter não sei o quê. A palavra diz que neste mundo nós teríamos aflições. Teríamos aflições. Evangelho mentiroso. Por isso que muitos não suportam e vão embora. Sabe por quê? Quando a coisa começa a estreitar, aí ele pensa assim, ok, se a igreja desse jeito, a nossa vida é assim, vamos parar. Por quê? Não tem alicerce, não tem palavra. Não tem palavra. Pedro tinha alicerce e estava lá, amarrado com algemas, amarrado seus pés, sozinho naquele lugar. O que mais me surpreende na vida de Pedro é a atitude dele. Você está pensando que Pedro ficou, como muitas das vezes, algum de nós? Ai, meu Deus, que situação difícil. Ai, eu estou sozinho. Ai, meu pastor me abandonou. Ai, ninguém liga para mim. Ai, não sei o quê. Sabe o que Pedro fez no meio da prisão? Surpreendente. Pedro foi dormir. Isso porque tinha 4 quaternas de soldados, isto é, tinha 16 soldados em volta de Pedro e mais 2 na porta da prisão. Olha aqui, o homem já estava amarrado, já estava algemado. Não sei o que eles pensaram sobre Pedro. De repente eles acharam que era grandão, fortão. Achou lá só 2, 3, vai poder com ele. Vamos enviar 16 e mais 2 lá na porta da prisão. Eita Deus! Pedro deitou lá naquela masmorra e foi dormir. Olha que nível de espiritualidade que Pedro estava. Nós estamos achando que nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós estamos achando que nós somos muita coisa, mas não somos levando nada. Nós não somos nada. Eu falo para Deus que queria chegar nesse nível. Pedro chegou. Olha o nível que este homem estava. Gente, a cabeça dele estava redecolada. Ele iria morrer. Herodes iria matá-lo. Sabe o que é isso? Havia uma sentença de morte sobre a vida de Pedro. Ele deita e vai dormir. Foi tão pouco. Nós perdemos o sono. Foi tão pouco. Ficamos desesperados. E depois sabe o que acontece? Nós subimos aqui, ó. E cantamos, Senhor, eu confio em ti. Confia nada. Mentira. Hipocrisia. Hipocrisia. Nossas palavras têm poder. É verdade. Glória a Deus. Se uma vez eu tá. Eu falo, Deus, eu confio em ti. Mas Deus está lá no céu. Ah, confia? Confio. Então tá bom. Vamos usar só uma provinha. Qualquer coisa. Vamos ver mesmo se ela confia. Vamos ver mesmo se é só cantar palavras que o vento vai levando. Meras palavras que muitas das vezes não passa desse teto. Porque se pisar um pouquinho no dedo, não vou mais naquela igreja. Naquele lugar. Imagine, ainda mais que tem pastor é
religiosidade mata. E Pedro estava lá. Gente, presta bem atenção. O sono de Pedro estava tão profundo. Ele estava dormindo tão bem. Não precisou tomar nenhum relaxante muscular. Não precisou tomar nenhuma caixa preta. Nada! Vão deitar e vão dormir. Porque eu sei que o meu Deus não dorme. Agora, a igreja, detalhe, estava sendo perseguida. Não estava tudo bem, não. Estava sendo perseguida. Queridos, Tiago já havia sido morto. Ninguém ficou escondido dentro da sua garagem, matou Tiago. Então não vou ser mais crente, vou ficar lá quietinho na minha casa, porque senão vou me matar também. Não. Se reuniram tudo lá na casa do irmão, lá da irmã, e vamos orar. E vamos orar. E vamos orar. Eles entenderam o poder da oração. O poder da oração. A força que há na oração. Se nós entendêssemos o poder da oração, nós andaríamos de joelhos, clamando diante desse Deus. E quero te dizer, se nós entendêssemos como igreja o poder da oração, Osasco não seria mais a mesma. Eu sei o que está acontecendo aqui em Osasco, mas vou falar uma coisa para vocês. Deus tem feito coisas tremendas em Valinhos. Em Valinhos. Viu? A igreja se colocou em oração. Juntou mais de 60 ministérios da igreja. Lá em Valinhos, onde o nosso pastor é o presidente da UMEG, que é a Ordem de Ministros Evangélicos de Valinhos, reuniu todos os pastores. Agora é época de eleição, nós vamos orar, porque nós queremos um prefeito cristão. Sabe o que aconteceu? Glória a Deus. Os umbandistas se levantaram e foram fazer oração contra, para que o candidato a prefeito, que é um cristão, servo de Deus, honesto, pessoa íntegra do Senhor, não se reelegesse. Aí tem uns doidos lá na minha igreja, a pastora Cláudia, que faz uns atos proféticos, da mulher da pastora Cláudia, o diácono Derli, de madrugada, Deus foi dando uma direção. Fomos na prefeitura, fomos na câmara, fomos no ponto mais alto de Valinhos, fomos jogando óleo ungido em tudo. Fomos, o pastor pegou o jatinho, derramou óleo na cidade, e clamando de madrugada, para lá o homem eleito. Isso! Deus trouxe uma palavra profética e falou que ele queria eleger, porque financeiramente não tinha como aquele homem se eleger prefeito. E a oposição se levantando, mas de uma maneira suja. Porque vocês imaginar que eles fizeram de coisa suja para impedir falar. Mas sabe por quê? A igreja se levantou. Glória a Deus. O poder está na força da igreja. Na força da igreja. Queridos, nós sozinhos, nós somos pedra, mas juntos nós somos igreja. E a palavra diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Se você está sozinho, sem cobertura espiritual, sem um ministério que te cobre espiritualmente, você está fora da palavra. Se coloca diante de Deus e procura um ministério para você se colocar debaixo da proteção de um ministério, porque a igreja de Jesus na terra é que cobre, é a cobertura aqui na glória a Deus. E a palavra diz que as portas do inferno são santa, porque nós somos a autoridade nesta terra. A autoridade está sobre a igreja. Jesus transferiu a autoridade que estava nele para nós, igreja. Então o inimigo não pode treinar
prevalecer. E a igreja entendia isso. Pedro, ele tinha certeza que os irmãos estavam lá orando por ele. E ele confiava no poder da oração da igreja, por isso que ele foi descansar. Por isso que ele foi dormir. E ele dormiu tanto. Mas ele dormiu tanto. Mas ele dormiu tanto. E a palavra diz que num certo momento lá, veio uma luz enorme dentro da prisão. Mas ele não viu a luz porque ele estava dormindo. Vocês acreditam que o anjo teve que chegar e cutucar ele para ele acordar? Se o anjo não cutucasse a Pedro, ele continuaria dormindo. Não, quando eu paro para pensar nisso, meu Deus, mas que tremendo, gente. Quando a gente evangelizava dentro de cadeia, é um clima que esse já foi aqui em cadeia, mas um clima terrível. Que é, eu lembro uma vez, de madrugada, o senhor, nós estávamos indo para a cadeia, na madrugada o senhor nos deu uma visão, trouxe uma palavra, que naquele dia iria ter rebelião na cadeia. Só que eu acordei de manhã, como o senhor nos conhece, não lembrei da visão. Gente, no meio do caminho, já na porta, o senhor me trouxe. Meu Deus, é verdade. O senhor me mostrou essa noite que ia ter rebelião. Jesus, mas já estava livre agora. Eu estava atrás, eu falei, não. Senhor, aquele que mostra, ele dá o livramento. Amém. Vou ter que confiar em ti, agora era de confiar. E entrando dentro da cadeia naquele dia, a cadeia fica quieta, tudo quieto. Porque vai ter rebelião. Chegamos, já tinha um clima estranho. Eu ali, orando, clamando o tempo todo, avisamos os irmãos que estavam com a gente, olha, vamos interceder. E logo alguém já ficou sabendo que realmente a coisa estava perigosa ali, mas naquele dia não houve nada, porque Deus deu o livramento. Pedro entendia isso, Pedro sabia disso, e o anjo veio e cutuca Pedro. E Pedro então, meio que acordado, meio que estou sonhando, estou dormindo, o que está acontecendo? E Deus fala, o anjo do Senhor fala 3 coisas para Pedro: levanta-te, cinge-te, 4 coisas, calça as tuas sandálias e cobre-te. 4 coisas. Deus fala para Pedro. Não que ele não estivesse sem roupa, mas ele estava meio que à vontade, tirou aquelas roupas, aqueles vestidos de cima e foi descansar. O anjo fala para Pedro: levanta-te. Sabe por quê? Porque Deus não fala com ninguém prostrado. Eita Deus! Quando Deus chamou os discípulos que estavam todos trabalhando, não estava ninguém ali na boa vida. Não. O Senhor fala com eles e traz eles para o trabalho. E Deus, naquela hora, que o anjo diz para ele: levanta-te, daquela forma sobrenatural, Pedro se coloca de pé. Por isso que a palavra diz: ponte em pé e eu falarei contigo. Nesta manhã você está prostrado por causa de situações que você tem enfrentado na tua vida. Deus nos mandou aqui para te dizer: levanta.